Então, irmãos, nosso santo irmão Aldo é o nosso Pai celestial. Ele, quando aqui na terra esteve, um amor profundo de pai, de querer somente o bem dos seus filhos. Aquele pai que sempre quis estar ao lado de todos para proteger, para amparar, para guardar, para amparar, dar paz, dar saúde, atender às suas orações, atender os seus pedidos. Ele sabendo e reconhecendo todas as nossas dificuldades, as nossas lutas, os nossos problemas, as nossas enfermidades, ele sabia porque tinha o dom de discernimento, de conhecer as profundezas de um espírito, de conhecer os sentimentos das almas, dos espíritos de todos nós, de conhecer e saber das nossas necessidades e de atender os pedidos que todos faziam. Só não fez mais, não por culpa dele, mas por culpa das próprias pessoas que não davam oportunidade para ele. O mesmo que ele quisesse dizer, eu quero te ajudar, eu quero solucionar os seus problemas, eu quero te abençoar, te livrar de todos os males e de todos os perigos, mas você não dá oportunidade para mim. Porque muitos não davam, oportunidade para ele. Queriam ser abençoados, queriam ser protegidos, queriam ser guardados, queriam ser curados das suas enfermidades, mas não davam oportunidades para ele, para o irmão Aldo, porque em alguns casos não faziam a vontade do santo irmão Aldo e às vezes chegavam ao ponto até de não aceitar ou renegar os ensinamentos dele e a vontade dele, santo irmão Aldo. Quantas vezes o santo irmão Aldo abençoou, curou e livrou de todos os males? As pessoas mesmo de longe, clamando por ele, e ele ouvir a oração do Filho de Deus, a oração do Filho dele, ele atender o seu pedido facilmente, não dar trabalho nenhum para ele abençoar, proteger e guardar. Às vezes até instantaneamente, a pessoa pedir e na mesma hora receber a bênção, receber o milagre e ser ajudado, ser aliviado do seu sofrimento. Isto vai de acordo com a fé da pessoa, a confiança, a esperança e a constância nos ensinamentos dele, nosso querido e santo irmão Aldo. Ele ouvia as orações de todos. Ouvir, ele ouvia. Agora, atender, nem sempre era possível ele atender por causa, conforme eu disse há pouco, por alguns não darem oportunidade para ele ajudar. E muitos que clamavam por ele, até crianças, que clamaram pelo santo irmão Aldo e ainda clamam. Porque às vezes os pais
A mãe ensinava as suas crianças: clamem pelo Santo Irmão Aldo, confia, meu filho, no Santo Irmão Aldo, na Santa Avó, na Virgem Maria, em Jesus. E a criança aprender a clamar pelo Santo Irmão Aldo e o Irmão Aldo ouvir as orações dessas crianças. Eu me lembro que certa vez, um menino, mais ou menos de uns 8, 9 anos, ele estudava, as suas notas estavam muito fracas e corria o risco de ele ser reprovado nas provas finais de dezembro. E os pais, muito preocupados, disse para ele, para o menino: meu filho, confia no irmão Aldo. Hoje nós vamos na sede, na reunião de oração. Naquele tempo o irmão Aldo fazia fila para cumprimentar os irmãos. E diz assim: quando o irmão Aldo for fazer a fila, você cumprimenta o irmão Aldo, pede a bênção dele e fale sobre as suas notas, que você está fraco, só ele para te ajudar. E o menino ouviu os conselhos, as orientações do pai, e de repente ele entrou para o seu quarto e foi fazer a sua oração. E o pai passou assim, presenciou ele ajoelhado e orando. Quando foi à noite, eles foram para a igreja, para a reunião de oração, e logo o pai diz assim: meu filho, vamos ficar prestando atenção. A hora que o irmão Aldo fazer a fila, nós vamos lá e você fale com ele. De repente o irmão Aldo aparece e começa a fazer a fila. E o pai pegou na mão do menino e diz: vamos lá. E fale com o irmão Aldo, não esqueça. E ao chegar, aproximando-se do santo irmão Aldo, que o menino pediu a bênção do irmão Aldo, o irmão Aldo já adiantou e diz assim: nossa, você está mal, hein, na escola, suas notas estão fracas, né? O menino não chegou nem a falar para o irmão Aldo. Irmão Aldo diz assim: eu vou pedir para a avó para te ajudar. E o menino nem falou, nem precisou falar. E realmente o menino melhorou mesmo. Melhorou e ele se prosperou muito nos seus estudos, passou de ano facilmente, tudo ocorreu bem. Então, muitas vezes, o nosso irmão Aldo não precisava nem a gente falar para ele. Às vezes a gente ia falar com ele alguma coisa, ele já adiantava: opa, eu já sei do seu problema. É assim, 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 né? Sim, irmão, eu vou te ajudar. Vou pedir a avó para te ajudar. Sempre ele dizia assim: eu vou pedir para a avó te ajudar. E ajudava mesmo, conforme o mérito das pessoas. E quantas pessoas foram abençoadas e os seus problemas solucionados com as bênçãos dele, nosso santo e querido irmão Aldo. Solucionados os seus problemas, as dores ser aliviadas, doenças, pessoas que eram até desenganadas pelos médicos e serem curadas, e depois voltar ao médico e o médico ficar até admirados, porque pensava que aquela pessoa já tinha até morrido. Então, ele ouvia o clamor das pessoas que mereciam. Certa vez tinha um irmão, um pastor da nossa igreja, que ele estava com uns problemas muito difíceis de ser solucionados. Problema de doença, outros problemas. Só que ele queria falar pessoalmente com o santo irmão Aldo. Mas só que era uma época que o irmão Aldo não estava podendo atender ninguém. Porque já tinha muita coisa para ele resolver naquela época.
e ele não estava podendo atender ninguém, pelo menos um período de tempo. E aquele irmão pensava assim, meu Deus, aquele pastor, eu queria falar com o irmão Aldo pessoalmente. Eu sei que ele me ouve, ele me atende em qualquer lugar onde eu estiver, mas eu queria ter o prazer de falar com ele face a face. E na reunião de oração de quinta-feira, aquele pastor, na hora da oração, ele clamou, dizendo assim, Santo irmão Aldo, eu sei que o Senhor não está podendo me atender pessoalmente, mas eu gostaria que o Senhor me atendesse pessoalmente. Me atenda, irmão Aldo, se for possível, pessoalmente. Fez a sua oração e tal. Terminada a reunião, os irmãos foram embora e ele ficou lá. Passado algum tempo, que a reunião tinha terminado, mais ou menos ali para umas 22h30, mais ou menos, ou 23 horas, o irmão Aldo saiu lá. Bem ali onde tinha aqueles bebedouros antigos, né? Hoje está tudo diferente. Tinha uns banquinhos ali, alguns irmãos ali sentados, querendo pelo menos ver o irmão Aldo. E o nosso irmão ali, o pastor. De repente o irmão Aldo sai. Ele aparece assim do nada. Ele sai lá para um lado que eu nunca vi ele sair por ali, para o lado do estúdio. Aquela portinha do fundo ali, para o lado do estúdio, né? Antigamente tinha uma escada redonda ali que subia lá para cima, onde os irmãos trabalham nas gravações para o programa A Hora Milagrosa. E o irmão Aldo saiu por ali, pela porta do estúdio, pelo fundo ali. E aparece lá no meio de todos. De alguns irmãos, mais ou menos uma meia dúzia de irmãos, e os irmãos o cumprimentaram, o pastor também cumprimentou, e depois o pastor saiu e pensou assim, do mesmo lado que ele saiu, ele volta. E o pastor saiu, foi lá para o fundo, pertinho da porta do estúdio de gravação. E ficou ali sozinho. Mas foi rapidinho, nosso irmão Aldo voltou. Voltou, encontrou com ele ali e diz assim, opa, você queria falar comigo, né? Você quer falar comigo? O pastor diz, irmão Aldo, nossa, eu quero sim, irmão Aldo, falar com o senhor. Ele diz assim, o que é? O que você quer falar comigo? Pode falar. Pode falar. Aí o irmão falou tudo para ele. Contou os problemas dele, problema de saúde, tudo o que ele precisava falar. E o irmão Aldo deu aquela atenção, assim, com aquela calma, com aquela alegria. Atendeu bem aquele pastor, com calma, com paciência. Ficou ali com ele. Deu oportunidade para ele falar o que ele quisesse falar. Fale o que você quiser falar. E diz assim no final, vou falar com a avó, vou pedir à avó para te ajudar. Aí ficou ainda, esperando ver se o irmão queria falar mais coisas com ele. E não falou, tinha mais coisa para falar, mas ele ficou tão assim, emocionado, né? De pensar, meu Deus, a minha oração foi ouvida, o irmão Aldo me atendeu. Daí o irmão Aldo despediu dele e saiu. E tudo foi resolvido. Olha aí. O irmão Aldo ouviu a oração dele ou não ouviu? Ouviu. Ouviu a oração do menino ou não ouviu? Ouviu. Os problemas foram solucionados. Na vida do corpo, vivendo ainda aqui na terra. Agora imaginem hoje, nos tempos atuais, como um santo, um profeta de grande poder e glória, um pastor do rebanho do Senhor Jesus, aquele pastor que cuida das suas ovelhas, aquele pastor que cuida carinhosamente,
cuidadosamente das suas ovelhas, que ele ouve os pedidos que os seus filhos fazem, ele compartilha da vida de todos, ele sabe, conhece e participa de tudo aquilo que nós precisamos e que nós clamamos por ele. Ele é um pai muito bondoso, um pai que ajuda, um pai que faz tudo para um filho. Às vezes, a pessoa nem merece tanto. Às vezes a gente pensa assim, meu Deus, a gente nem merece tudo isto que eu estou recebendo. E ele, todo o tempo que ele esteve aqui no corpo físico, os 44 anos do seu ministério, tudo ele fez para salvar. Era para salvar aquele homem simples, aquele homem humilde, aquele homem bom de coração e manso, aquele homem que não sabia abrir a boca para ofender ninguém, aquele homem manso e humilde de coração, aquele homem que sempre deu os exemplos da sua vida, exemplos belíssimos das suas qualidades para todos quantos o conheceram. Nosso santo e querido irmão Aldo. Ele conhecia as intenções de todos. Amor profundo, amor que transbordava, que amava profundamente a todos. O amor de Jesus, o mesmo amor que Jesus tinha quando aqui na terra esteve, nosso santo irmão Aldo também. O mesmo amor da Santa Avó Rosa, nosso irmão Aldo também. O dom de discernimento de conhecer os corações e as intenções das pessoas e dos espíritos, dos pensamentos, da vida, ele sabia. Eu me lembro que certa vez eu estava escalado na porta da sede. Eu parece que mais 2 pastores. Estávamos lá. E, de repente, chega um moço. Um moço em situação de rua. Um trajar todo diferente, todo sujo, muito triste. E aproximou-se de nós, mas não falou nada. E ficou parado ali na porta de entrada da sede. E de repente o irmão Aldo chega no seu carro. O motorista dele estaciona o carro e ao invés do irmão Aldo, como de costume, descer do seu carro e ir direto para o seu escritório, pelaquela porta de fora, que dava acesso ao seu escritório, à sua sala, ele não foi. Do jeito que ele desceu do seu carro, ele foi lá onde nós estávamos. O carro ficou estacionado lá mais em cima e ele desceu até embaixo, na porta do templo da sede. Chegou, nós o cumprimentamos. E ele olhou para aquele moço e diz assim: por que você não quer entrar para assistir à reunião? Por que não entra? O moço baixou a cabeça e não falou nada. Aí ele olhou para nós e diz assim: eu já sei o que ele quer. Diz o irmão Aldo, né? Eu já sei o que ele quer. Colocou a mão no bolso assim, tirou uma certa quantia de dinheiro, certa quantia boa em dinheiro e deu para aquele moço. Pegou o dinheiro e saiu. O irmão Aldo olhou para nós e diz assim: olha aí,
ele está precisando, ele está com fome. Ele está com fome, ele está precisando e ajudar lá nas necessidades dele. Quem falou para o irmão Aldo que aquele homem estava precisando? Ninguém. O dom dele de conhecer, dom de discernimento. O irmão Aldo não foi lá na porta por causa de nós. Não foi. Ele foi lá por causa daquele homem. Para ajudar aquele homem. Pelo amor, pela bondade. Que ele não escolhia ninguém para ajudar. Ele não ajudava só apostólicos. Quantas pessoas não apostólicas que o nosso irmão Aldo ajudou? Muitas. Muitas e muitas. Que foram por ele ajudados. O poder de discernimento, o dom de profecias, aquele pai bondoso, aquele pai que ninguém, eu creio que ninguém, eu pelo menos nunca vi ele abrir a sua boca para dizer não para alguém. Não sabia dizer não para ninguém. Não dizia. Às vezes alguma coisa difícil que não podia mesmo, ele não dizia não. Ele só dizia assim, vou ver aí. Vou ver aí o que eu posso fazer. Somente assim. Era uma coisa que não podia mesmo. Não tinha condições. Ele dizia, vou ver aí o que eu posso fazer. Não prometia nada, né? Se ia ajudar ou se não ia. Só dizia, vou ver aí o que eu posso fazer. E muitas vezes ele dizia, as pessoas pediam a ele, né, cura e tal, ele dizia, vou falar com a avó. Vou pedir para a avó. Ele não dizia, eu vou te ajudar, eu vou te curar. Mas ele dizia, eu vou falar com a avó. Quem te curou? Quem te libertou? O irmão Aldo. Quem te deu essa doutrina, estes ensinamentos, esse amor que você tem? Esta paz que você tem? O irmão Aldo. Esse emprego que você tem, essa prosperidade que você tem, esta casa que você tem, que você mora, que você vive, que você trabalha. O irmão Aldo. Quem livrou você do mal, dos perigos, das doenças, de desastres? O irmão Aldo. Juntamente com Jesus, a Virgem Maria e a Santa Avó Rosa. Com esta força celeste. E ele está sempre presente na vida dos fiéis, daqueles que o amam com sinceridade como seu pai, como seu profeta e como o seu pastor. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua reverência. Obrigado por ter deslocado da sua casa para virem até a esta reunião, para meditarmos juntos, principalmente sobre a nossa fé no nosso querido e santo irmão Aldo. Muito obrigado a todos os irmãos diáconos e diaconisas e a todos os coristas e músicos. Obrigado também, nossos irmãos da imagem, do som, da transmissão, que opera esse trabalho. Muito obrigado. Também obrigado, nosso irmão regente e os seus auxiliares. Obrigado a todos. Em nome do Santo Irmão Aldo.